Olá! Hoje a nossa conversa é sobre uma obra espiritual muito, mas muito especial, Vinha de Luz. É um livro que basicamente propõe uma jornada de transformação, sabe? E é isso que a gente vai explorar aqui, os ensinamentos mais marcantes dessa obra. E para começar já de cara, tem essa frase do prefácio que é, uau, o Evangelho é o sol da imortalidade. O autor espiritual Emmanuel já está dizendo aqui que o Evangelho não é só um livro antigo, não. É uma fonte de luz viva, sabe? Eterna. Pensa só, isso já muda totalmente o jeito da gente olhar para esses ensinamentos. Então, a história por trás desse livro é fascinante. Ele não foi escrito do jeito que a gente está acostumado a pensar. Vinha de Luz foi, na verdade, recebido pelo médium Chico Xavier. Ele é o terceiro livro de uma coleção inteira que veio pela psicografia em 1951. Isso já coloca tudo num outro contexto, né? Quer dizer, a gente está falando de mensagens que têm um objetivo bem claro: orientar a jornada espiritual. Ok? O livro nos convida para uma jornada. E toda jornada, claro, precisa de um ponto de partida. E aqui em Vinha de Luz, o ponto de partida é um olhar para dentro. Um olhar bem honesto sobre a nossa própria condição. Como é que a gente vive? E principalmente do que a gente se alimenta. Espiritualmente falando? Pois é, essa pergunta é o coração da coisa toda. Qual é o nosso alimento espiritual? No dia a dia, na correria, com que tipo de energia, de emoção a gente está se nutrindo? A resposta para isso, segundo o livro, é o que define o começo de tudo. O começo do nosso caminho de transformação. E aí, olha só que interessante. O livro lista os alimentos que muita gente consome sem nem se dar conta. Sabe, se nutrir de tristeza, se sustentar pelo conflito, se alimentar de sarcasmo, de fofoca. É um estado em que a pessoa se acostuma com essas emoções mais pesadas. E isso vira um ciclo, né? Que prende a gente nessas experiências que passam rápido e afastam de uma paz de verdade. Mas aí veio o contraponto. O livro não é para todo mundo. E ele mesmo deixa isso claro. Ele é para quem já se cansou, sabe? Cansou dessas experiências que não preenchem, que são passageiras. É um convite para quem está buscando algo mais profundo, mais duradouro. A tal da luz da sabedoria e o caminho do amor. Beleza, então a gente já entendeu o ponto de partida. Mas e agora? Como a gente faz essa jornada? Bom, o livro é um chamado para a ação, para o trabalho mesmo. Uma ação consciente. Não é sobre ter uma fé passiva, sabe? De braços cruzados. É sobre uma transformação que acontece no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. E olha que sacada genial que o livro traz. Ele fala que existem basicamente duas formas de servir. Uma é aquela para ser visto, né? Buscando aplauso, reconhecimento, a recompensa que vem de fora. E a outra forma, que é o verdadeiro trabalho espiritual, é servir em silêncio, de coração, sem aquela capa da vaidade, sem o ego na frente de tudo. Mas aí fica a pergunta, o que une todas essas virtudes? Pensa na fé, na disciplina, no conhecimento, como se fossem fios preciosos. O que o livro diz é que a caridade, o amor, é o que tece esses fios todos juntos. É o que dá liga, entende? Sem o amor, que é a raiz de tudo, as outras virtudes, bom, elas simplesmente não param em... Bom, a gente sabe que nenhuma jornada de crescimento é um mar de rosas, né? Sempre tem desafio. E agora que a gente vai ver como Vinha de Luz ajuda a gente a olhar para a crise de outro jeito. Não como um castigo, mas como uma parte necessária do nosso desenvolvimento. E as metáforas que o livro usa para isso são fantásticas. Ele mostra que a crise não acontece por acaso. Pensa bem, o minério, para virar algo puro, precisa passar pelo fogo do cadinho. A árvore, para crescer mais forte, precisa da poda. E a alma humana? Precisa da luta, da crise, para se renovar. Ou seja, a crise é a própria ferramenta da transformação. E o exemplo máximo disso está lá na narrativa cristã, não é? A crise da cruz, que parecia o fim de tudo, na verdade, foi o portal para a maior das renovações. A mensagem é essa, bem direta. Toda a dificuldade que a gente passa tem dentro dela a sementinha da nossa própria ressurreição pessoal. Tá, mas e no final? Para onde essa jornada toda leva a gente? Qual o objetivo? E a resposta não é ficar lá num céu de braços cruzados, não. O destino é uma parceria. Uma parceria ativa, consciente com a obra divina. E para isso, o livro usa um termo muito forte: cooperador de Deus. Pensa só na mudança que isso significa. A gente para de ser só alguém que recebe as coisas da vida e passa a ser alguém que participa ativamente, que colabora na construção de um mundo melhor, espalhando o bem. É deixar de ser só criatura para se tornar um co-criador.
Essa é a grande virada de chave, né? A gente sai daquela posição do filho pródigo que só gasta os recursos, só consome as bênçãos e vira um administrador fiel. Alguém que cria valor, que gera mais bem, mais luz e contribui ativamente para o que o livro chama de orçamento divino. É uma ideia aí tanto. E para fechar, o livro nos deixa com uma pergunta. Uma pergunta que o próprio Jesus teria feito, uma interrogação direta. Depois de tudo isso, de todo esse conhecimento, a questão que fica não é o que eu sei, mas sim o que eu faço com o que eu sei. Que fazeis de especial? O que a gente faz que saia do comum? Qual é a nossa contribuição única para o mundo? Fica aí a reflexão para a gente levar para a vida muito além do final dessa nossa conversa.